Muito bem, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu vou te mostrar como você vende high ticket de uma forma muito mais inteligente e estruturada. Esse vídeo aqui é para você que quer vender um produto ou um serviço mais caro. Seja você um profissional que já atua, que já tem clientes, que quer criar um produto mais caro, como também ali pessoas como mentores ou empresários que querem abrir um braço de produtos e serviços mais caros no seu negócio. Eu sou Ed Souza e já faturei mais de 35 milhões de reais em vendas high ticket. E nesse vídeo aqui eu vou te apresentar quais são as 3 observações ou as 3 coisas que você precisa, que são fundamentais para você vender mais caro. Pô, então aí já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque isso fortalece muito esse conteúdo gratuito que eu tiro aqui do meu tempo para poder conversar com você. Esse vídeo ele promete ser um pouco mais rápido, direto e prático, que são detalhes que quando você vai entender sobre o mercado high ticket, o mercado que cobra mais caro para clientes mais seletos, você vai perceber sobre pouca gente vai te falar como de fato as pessoas compram e como de fato os vendedores vendem. Uma coisa é o vendedor que quer vender um produto ou um serviço mais caro, do outro lado é o cliente que compra esse produto ou serviço mais caro. E é por isso que nessas 3 observações, diante de toda a minha experiência de mais de uma década, vendendo produtos acima de 100 mil, 150 mil reais, eu percebi 3 coisas muito importantes para você levar em consideração quando você vai vender um high ticket, quando você vai vender um produto mais caro. A primeira é o seguinte: quanto maior a dor, quanto mais específica, você consegue cobrar mais caro. Para quem você mais paga hoje? Para quem vai tirar uma farpa do seu dedo, ou você, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de coração. O cirurgião cardíaco, ele cobra muito mais caro do que alguém que vai tirar somente uma farpa do seu dedo. A dor de uma farpa no dedo, mesmo que seja incômoda, não é mais incômoda ou grande como um problema de coração. Da mesma forma, quanto mais caro, quanto mais específico, mais você consegue cobrar mais caro. Agora preste muita atenção. Se você, por exemplo, comparar um médico, um clínico geral e um cirurgião, você vai entender que o cirurgião mais específico, seja ele de prótese, seja ele de coração, seja ele um neuro, ele vai cobrar muito mais caro. Então, quanto mais você for específico, mais você consegue se posicionar para poder cobrar mais caro. O que eu mais vejo de muita gente errando nesse caso são produtos genéricos, posicionamento muito genérico, e acaba ficando na mesma prateleira. Por isso que você não consegue vender o seu produto ou serviço high ticket. Fica tudo na mesma prateleira. É a mesma coisa que você chegar no supermercado e ver ali aquela prateleira de água. Você sabe que quando você tem aquela prateleira que você está ali enxergando os seus próprios olhos, ou seja, na mesma posição dos seus olhos, você vai ver várias marcas, né? No Brasil tem a Minalba, a Prata, a Santa Joana, sei lá, tem várias águas que são commodity. Você vai comprar uma água mineral ali por 2, 3, 4 reais. Só que na prateleira de cima, a gente vê quem? Vê as marcas mais premium. Então a gente está vendo San Pellegrino, Saint-Pélier, Evian,Avoz, são marcas que não estão no mesmo parâmetro de visão, estão numa vitrine superior. Então quando você entende que quanto mais específico você for e quanto maior for o problema dessa pessoa e que você resolve, você vai conseguir cobrar muito mais caro. Eu gosto muito de uma analogia que você não vai colocar a sua mãe para fazer uma cirurgia de coração com um clínico geral. Você vai colocar a sua mãe para fazer a cirurgia no melhor clínico geral da sua cidade e da sua região. Só que muita gente acaba pecando nessa estrutura, por quê? Porque de fato todo mundo começa sendo um profissional, sendo um empresário commodity. Você até tem ali os seus diferenciais competitivos, mas você acaba de fato entrando naquela guerra de preço, porque todo mundo te falou que basicamente você tem que trabalhar um preço de mercado, que você tem que comunicar como todo mundo comunica, que você tem que se posicionar como todo mundo se posiciona, e você acaba virando ali uma Minalba no teu posicionamento e não uma San Pellegrino, uma Saint-Pélier na vitrine de cima. Quanto maior for a dor, quanto a dor for específica, mais alto a sua vitrine chega em se posicionar para o seu cliente e cobrar mais caro. Segunda observação que eu aprendo nessa década, mais de uma década, vendendo produtos, serviços, soluções high ticket dentro do meu negócio, é você vender o que o seu cliente quer, só que entregar o que ele precisa. Isso eu aprendi muito cedo.
A gente está muito acostumado, na hora que a gente vai vender um produto, é sempre vender o que a gente quer. O nosso serviço, o nosso produto, e o cliente ele tem que engolir isso. Eu já falei para você nesse vídeo que o genérico ele não funciona para high ticket. Ele não funciona para você criar um posicionamento premium na mente do seu cliente. E é por isso que quando você vende o que o seu cliente quer, a gente está falando sobre venda consultiva. Muitos de vocês erram na hora de ofertar um produto ou um serviço high ticket, porque vocês querem vender um produto high ticket como se fosse um produto baratinho. Produto high ticket vende com venda consultiva. O que é uma venda consultiva? A venda consultiva é quando você faz um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele é a pré-venda. É ali onde você vai sentar com o seu cliente e você vai ouvir as dores, as queixas, as dificuldades, as aspirações e até os desejos. Por quê? Porque tem cliente que ele é de alto padrão, que ele não somente quer resolver um problema, ele tem uma aspiração muito maior, ele aspira ou deseja algo muito maior para que ele possa pagar mais alto. É um cliente que ele, por exemplo, é um cliente que ele sai de casa querendo comprar um carro novo. Ele não quer comprar um carro novo só porque as costas dele estão doendo ali naquele banco, ou porque talvez não tenha uma transmissão automática, ou porque o volante é um pouco mais duro. Isso são dores. Tem algo por trás das marcas mais luxuosas, por exemplo, como Mercedes, BMW ou Porsche, que gera desejo e aspiração. Então, quando a pessoa vai comprar uma Mercedes ou uma BMW, por exemplo, ela vai ser mais guiada pelo desejo do que pela dor. A dor ela vai ficar mais intrínseca, mais interna, e o desejo da marca constituída vai trabalhar muito bem o emocional e o racional desse cliente. É por isso que quando você vende o que o seu cliente quer, ou seja, o que ele quer ali numa Mercedes, numa Porsche, ele quer poder, ele quer se sentir que venceu na vida, ele quer mostrar para as outras pessoas que ele conquistou. Então são emoções diferentes, transmite condições diferentes na mentalidade do cliente, porque ele comprou aquilo que ele quer. Ele não comprou aquilo que ele necessariamente precisa, porque às vezes um carro muito mais barato traria um conforto para ele, talvez igual a uma Mercedes ou uma BMW, por exemplo, ou uma Porsche, por um terço do preço. E lá na venda consultiva, a gente entende o seguinte: quando eu vendo o que o cliente quer, a minha venda fica muito mais fluida, muito mais fácil, porque eu estou ouvindo as dores, as queixas, as aspirações desse meu cliente. E o que eu faço? Eu utilizo um recurso chamado retórica. A retórica é a arte que você tem de comunicar de forma persuasiva, forma clara, convincente. E aí vem um recurso muito forte, que é uma estrutura da hora de uma negociação de um produto mais caro, é você ouvir mais e falar menos. Se o teu processo de vendas, você fala mais do que o seu potencial cliente, você está deixando muito dinheiro na mesa, você está perdendo a venda. A sua venda tem que estar muito adequada a ouvir mais e falar menos. E quando você falar, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai somente falar direcionado àquilo que o seu cliente já falou para você. Se ele fala, por exemplo, que a vontade dele é ter uma Porsche porque é o sonho dele, então você não vai mostrar BMW e Mercedes. Se você percebe que o que mais traz a vontade dele comprar é o conforto de um banco de couro, de um teto que ele tem ali, um teto translúcido, ou um teto que abre, um teto solar, para que você vai falar do para-brisa ou da mala, entende? Você tem que sempre utilizar as respostas das perguntas que você faz para o seu cliente de forma estratégica, sempre reforçando aquilo que ele quer comprar, trazendo ali uma roupagem muito importante e entendível daquilo que você entrega para ele. Por isso que o cliente, quando sai de casa, ele não está querendo comprar aquilo que você quer vender. Ele está querendo comprar aquilo que ele quer comprar. Então você vende o que ele quer e entrega o que ele precisa. Então, se ele for comprar um Volvo, ele vai comprar não pela segurança que a marca ela é traduzida na maior segurança dos veículos automotivos, etc, etc. Ele vai comprar pelos mesmos fatores que ele falou para você. É um banco de couro, é um volante mais macio, é um espaço para a família ou um teto solar. Só que aí você vai trazer de fato, na conversa de venda, aquilo que ele quer comprar
E quando você entrega, entrega aquilo que ele precisa, que é segurança. E eu vejo muita gente errando nesse processo de negociação. Quando você vai falar sobre vendas caras, sobre vendas high ticket, a gente está falando justamente de você chegar num ponto crucial de conversa de negociação com o cliente por causa da venda consultiva. Se a venda não é consultiva, mas é só ativa, de você tentando vender para ele ou entregar para ele o produto que você está vendendo, que você quer empurrar para ele vai embora e ele vai buscar outra pessoa que venda aquilo que ele quer. Então, se você vende serviço, é muito importante entender quais são as necessidades que o cliente ele busca a partir do seu serviço, do seu trabalho, da sua solução. Então, algumas perguntas que eu gosto de fazer para esse cliente é: fulano, o que você mais busca hoje num produto XYZ? Deixa ele responder e você vai trabalhar em cima da resposta dele, que ele trouxer. Fulano, esse trecho aqui desse produto ou esse entregável, ele faz sentido hoje na prática do seu dia a dia? Te deixaria muito mais feliz, mais confortável? Seria mais interessante para você? Perguntas inteligentes, perguntas importantes vai fazer com que esse cliente ele traga mais insumo. Insumos são respostas que ele traz para você na hora que você está fazendo uma venda consultiva. E a venda consultiva, com isso, vai facilitar até você chegar no famoso eu quero comprar. Onde é que eu passo o cartão? Cadê o Pix? E assim você vende um high ticket muito mais fácil. Antes de chegar no nosso tópico 3 aqui, que para mim é um dos mais importantes, eu quero mais uma vez ressaltar você. Se você quer que a gente estruture junto com você toda a sua estrutura do ecossistema high ticket, um sistema que vende high ticket todos os dias, aqui abaixo eu vou deixar o link do nosso diagnóstico. E você pode estar sendo escolhido para receber um diagnóstico completo para que a gente possa implementar o high ticket dentro da sua estrutura. Então clica aqui, preenche seu cadastro e fala com um dos nossos especialistas. É nesse momento que a gente trabalha 30 a 40 minutos com você em uma call para a gente poder entender como o high ticket pode ser implementado dentro do teu modelo de negócio, fazendo você cobrar mais caro, vendendo mais e vendendo melhor. Então clica aqui, é gratuito e você pode preencher e o nosso time irá entrar em contato com você para receber o nosso diagnóstico e a nossa auditoria totalmente gratuita. Terceiro ponto aqui é a gente trabalhar uma coisa muito importante que você esquece na hora que está vendendo um produto mais caro, um serviço mais caro. Escolha com quem você quer trabalhar. Parece muito besta esse tipo de conselho, mas na verdade faz muito sentido. Quando a gente escolhe com quem a gente quer trabalhar, a gente está falando não para as pessoas que nós não queremos trabalhar. E nesse sentido, eu não quero trabalhar com pessoas que não faturam no mínimo 500 mil por ano. Essa foi uma decisão de mercado que eu fiz. E não é nada contra você que tem um faturamento mais baixo, você que está iniciando. Não, esse não é o ponto. O ponto é que eu tenho, e você também tem como empresário, 24 horas. A gente tem 24 horas. Se eu foco a minha energia em falar, em gerar a qualificação para o meu lead, marcar call, fazer follow-up para clientes que estão fora do meu range, do meu ICP, eu estou gastando tempo. Tempo que eu poderia estar gastando com clientes dos meus sonhos, o cliente ideal, eu estou gastando com pessoas que vão ter mais dificuldade, não é que não possam comprar, mas vão ter mais dificuldade de comprar o meu produto, o meu serviço. Então eu vou dar exemplo para vocês aqui. Ó. Hoje eu tenho um produto de Advisor, que é um produto que eu entro como conselheiro do seu negócio na parte de posicionamento, marketing e vendas high ticket. Hoje está custando 150 mil reais, ok? Então vamos lá. Um empresário que fatura 10 a 20 mil reais, ele vai ter condições de pagar 150 mil reais? Talvez tenha ali parcelando um monte de vezes. Então ele vai ter uma dificuldade muito grande de pagar. Já o empresário que fatura 500 mil, 700 mil, 1 milhão por mês, ele paga isso aqui sorrindo e brincando. Por quê? Porque ele tem um poder aquisitivo, ele é muito mais qualitativo, ele está no momento agora que consegue pagar isso de modo mais estratégico e ele vai gerar muito mais resultado a partir da decisão que ele tomou de me contratar como advisor. Então, entendendo isso, você precisa escolher muito bem a sua clientela. Todo mundo começa um negócio vendendo para quem está mais perto. Todo mundo começa um negócio vendendo para quem chega primeiro. Todo mundo começa um negócio vendendo para aquelas pessoas que estão mais aptas para comprar naquele momento. Só que existe um momento, uma fase do seu modelo de negócio que não depende mais da clientela que você está atraindo hoje. Você pode mudar essa clientela a partir de uma decisão. Eu decido
falar, vender, ofertar somente para esse tipo de cliente que tem maior aderência, seja ela financeira, socioeconômica, de postura, de mentalidade, que vai me pagar X mil reais. E a partir disso, eu vou trabalhar todo o meu potencial de venda, meu potencial de oferta, de conteúdo, de funis, baseado nesse ICP, no Ideal Customer Profile, no perfil de cliente ideal, que a gente sabe que aquele perfil de cliente ideal, gente, que não dá trabalho, é aquele perfil que está pronto para comprar da gente. Eu sempre falo que o cliente high ticket, ele é um cliente que ele já vem muito mais decidido do que o cliente que paga baratinho para você. Você já percebeu isso? O cliente high ticket é aquele cliente que já busca porque tem uma dor, tem uma necessidade, tem uma aspiração. Ele tem um feeling ali a partir dos resultados de uma determinada empresa que ele quer contratar. Às vezes é um profissional que ele gosta muito, que tem os mesmos princípios e valores, e a partir disso ele toma uma decisão. É diferente do cliente baratinho, que você tem que viralizar, você tem que criar muito conteúdo, você tem que fazer muitos views na internet, e quando vai chegar para que ele possa comprar de você, o que acontece? Ele diz: vou pensar, vou falar com a minha esposa, vou fazer isso, aquilo, pelo outro. Eu sou um cliente decidido, então eu não tenho muita papa na língua. Então, se eu preciso daquele serviço, eu entendo que você pode me ajudar, eu vou contratar você e ponto final. É por isso que eu não preciso de muitas views aqui no meu YouTube, vai chegar para poucas pessoas aqui, mas se chegou em você, você é meu cliente qualificado. E quando você é meu cliente qualificado, porque a minha comunicação, ela filtra quem eu não quero trabalhar hoje. Você que não está no meu escopo de cliente ideal, você pode consumir todo o meu conteúdo gratuito aqui no YouTube, tá de graça. Mas para pagar, você vai precisar passar por um filtro, por uma segmentação, por um ticket que traz ali uma mensagem e uma comunicação direcionada para quem eu quero vender. E sabendo disso, eu faço esforços mais inteligentes na minha comunicação para poder falar com quem de fato vai pagar para mim. Então pare de gastar tempo com quem não vai comprar de você. Pare de gastar tempo sendo bonzinho na internet porque você está basicamente querendo agradar todo mundo. Pare de ser bonzinho na sua comunicação porque você está tentando vender para todo mundo e no final não vende para ninguém, ou poderia estar vendendo bem melhor. Quando a gente segmenta o nosso público, a gente consegue trabalhar um público muito mais fiel, muito mais interessante, muito mais segmentado, muito mais qualificado. Você não precisa de muitos leads, você precisa de leads boas, MQL. Você precisa de um lead qualificado que conecte o que ele precisa com a tua proposta. Gerando essa conexão, você vende cada vez mais e cada vez melhor. É isso que eu tenho para você hoje nessa porção. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa eu entender, deixa eu saber qual é o teu nicho, qual é o teu segmento. Se você gosta desse formato de conteúdo mais prático, mais direto, coloca aqui abaixo nos comentários. Eu gosto de ler cada comentário que aparece aqui, que você escreve. Realmente é um combustível, um oxigênio para a gente poder continuar a produzir mais conteúdo de alta densidade para você que quer cobrar mais caro, viver melhor, com paz, lucro e previsibilidade. A gente se vê no próximo conteúdo, no próximo vídeo. Até lá.